Pode, claro. Eu vou falar. Bom, boa noite a todos. Hoje é na nossa última sessão do ciclo de cinema e psicanálise desse ano. Eu espero que a gente continue no ano que vem, mas aí pelas redes sociais vocês vão saber quando, como, né, que a gente deve continuar. Então, eu queria começar primeiro agradecendo a todos, agradecendo a Folha de São Paulo, que foi nossa super companheira e deu o maior apoio para nós, a Sociedade Amigos da Cinemateca, que faz com que esse ciclo de cinema e psicanálise possa ser realizado também, e que são super companheiros, ótimos companheiros de trabalho, aos analistas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, que vieram aqui comentar os filmes e se dedicaram. A minha equipe, eu sou a diretora de Cultura e Comunidade da Sociedade, então a minha equipe que me ajudou a escolher os filmes, os comentadores e, de certa forma, preparar tudo isso para vocês. E eu queria fazer um agradecimento especial para vocês, o público. Porque eu tenho, assim, foram 16 filmes, eu tive aqui 15 vezes, só uma vez que eu não pude vir por uma questão familiar. E eu gosto muito de vocês, eu vou sentir falta até março, quando provavelmente vai começar, porque eu acho que sempre tem umas coisas muito bacanas que vocês falam, ao modo como vocês enxergam o filme e trazem para a gente. É uma troca muito feliz para mim, como psicanalista, e obviamente como pessoa, difícil separar uma coisa da outra, ter um público tão inteligente, sensível e também divertido e que vem acompanhando o trabalho da gente. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. E antes de dar a palavra para os meus convidados aqui, eu queria falar uma coisa, que o ciclo se chama, esse quarto módulo é Mal-Estar na Civilização e Distopia, né? E ontem a gente teve a reeleição da gente na Sociedade de Psicanálise de São Paulo para continuar por mais 2 anos, e o presidente, que é o Bernardo Tanis, que já esteve aqui comentando aquele filme Insulto, ele falou uma coisa sobre a questão da distopia que eu achei que eu devia compartilhar com vocês. Porque tem a utopia, que é a versão otimista do futuro e do que nós, homens, podemos construir enquanto mundo, e a distopia, que seria a versão disfuncional do mundo, né? A versão onde tudo vai dar errado. Mas ele trouxe uma ideia que eu achei muito bacana. Ele, acho que foi inspirado por essa ideia na exposição que está na Oca do Weiwei, do chinês. E ele trouxe essa ideia de que a distopia, ela é não apenas o lugar onde nada funciona, mas também é o lugar onde a gente pode fazer uma crítica da nossa sociedade. É o lugar de maior crítica que a gente pode ter da nossa sociedade, que as distopias servem para a gente poder se enxergar criticamente. E como esse módulo se chama distopia, eu acho que nós escolhemos filmes onde a gente pudesse enxergar criticamente o que nós, homens, estamos construindo para nós mesmos e para o mundo. Mas eu achei que a gente devia terminar com uma comédia, o ciclo. Porque eu me lembrei do Humberto Eco, no Nome da Rosa, o que não pode ser revelado é a comédia. Porque a comédia faz com que a gente ria do homem e de Deus. E eu achei que era importante a gente acabar com uma comédia, não só com as tragédias que nós mesmos somos capazes de construir, mas é porque não há crítica mais aguda e mais aguçada do que a crítica que a comédia traz. E se a gente tem pouca coisa para fazer por nós homens, pelo menos a gente ainda pode rir da gente mesmo, o que faz a maior diferença entre homens e animais. Animais não riem deles mesmos, só nós, não é? Então, acho que era com esse espírito assim um pouco mais, se não otimista, mas que tal otimismo
crítico de humor negro, que é mais ou menos o que o filme traz, terminar essa noite aqui com vocês. Então, eu vou passar a palavra para a Dora Tognoli. A Dora é psicanalista lá da Sociedade de Psicanálise de São Paulo, minha colega, e ela também tem mestrado em psicologia social, né, Dora? E depois vai falar a Úrsula é jornalista da Folha de São Paulo, e aí ela vai trazer os comentários dela. Nós seremos mais ou menos breves aqui para poder dar a voz para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Bem, boa noite. Quero agradecer a todos e a Lu em especial. E eu percebi agora que eu me meti numa encrenca. Pelo seguinte, depois de ver o filme, a gente fica muito cansado, ele excita muito a gente. Então, o grande desafio é que eu vou falar em cima do que esse filme provocou em mim, né? O que ele me fez pensar e para alguns lugares onde eu passei por conta dele. Uma situação curiosa é que eu vi 3 vezes esse filme e eu vou contar para vocês que as reações foram muito diferentes. A primeira vez foi quando ele saiu nos cinemas e foi um sucesso de bilheteria e eu ri muito, me diverti. Fiquei longe do filme por uns 4 anos, que ele é de 2014. A segunda vez eu vi sozinha em casa no dia do primeiro turno da eleição. Eu fiquei horrorizada. Então, eu só queria... E a terceira vez eu vi aqui. E outras coisas surgiram na minha cabeça. Mas eu queria contrapor a ideia do humor e do horror que esse filme tem. E eu acho que é um par interessante, porque eu realmente fiquei horrorizada. Também estou aqui num papel difícil, eu estava pensando, falar de um filme é como contar um sonho para alguém no dia seguinte, e a gente fica muito chato, porque o sonho não interessa para ninguém. Quando a gente vai contar o sonho, ele fica tão bobo. Mas se a gente pensar que o sonho traz notícias, né, lá de dentro... Talvez seja por aí. O que eu ia pensar, já que esse filme gera muita identificação, pelo menos para mim, eu quase me vejo em todas as situações, pelo menos em fantasia, em muitas quase me vejo, vou dizer assim, né? Então eu diria que é um filme que tem um lado de identificação terrível. Portanto, a pergunta é: será que dá para dizer que nós somos assim? E deixar essa pergunta: nós humanos somos assim? E fica no ar para a gente responder. Outra coisa que eu estou achando interessante é que eu acho que a ideia de ver um filme está numa chave que eu acho que hoje é muito importante, que é a chave do encontro. Quando eu vi sozinho o filme, eu fiquei muito mais apavorada. Quando eu estava numa sala de cinema, hoje, assim, com um monte de gente ao lado, eu consegui ter uma fruição do filme. Então, eu queria destacar também esse papel da arte, do encontro, que talvez, nesses tempos em que vivemos, em todos os sentidos, seja um aspecto interessante, da gente poder estar pensando em arte juntos, e cada um com a sua forma de compreender, né? Bom, eu vou falar, acho que eu tenho uns 10 minutos para falar, não quero ser chata, nem esgotar a paciência de vocês, porque eu acho importante que vocês também falem. Mas, assim, uma coisa que ocorre, que é meio óbvia, que a gente não pode deixar de falar, para mim, a primeira classe de associação o filme trata de violência e vingança. Mas isso também é muito óbvio, eu acho que empobrece muito, até porque esse diretor teve a felicidade de fazer 6 filmes, são 6 filmes contidos num filme. E quando a gente vai ver a ficha técnica, em cada filme existem atores muito importantes na Argentina. Não sei se vocês reconheceram, o crítico de arte simplesmente é o cara que trabalhou no Fale com Ela, do Almodóvar. O homem que quer pagar propina para o filho, segundo eu ouvi dizer, eu nunca tinha visto, é um ator muito importante na Argentina. Então, ele escolheu pessoas fundamentais que têm um poder, uma potência expressiva que também nos ajudam, né? Outra coisa que eu vi aqui hoje também, eu localizei um exagero de performances. Às vezes ele esbarra no grotesco. O grotesco que eu estou chamando, eu vou chamar a atenção para o corpo. A gente viu aqui vômitos na nossa cara. Não é um vômito estético, é um vômito que é lançado para a gente. Poça de sangue, ato sexual, corpos expostos, né? Só que aí ele tem uma pegada interessante, porque como muda e logo vai para outro filme, a gente consegue sair desse grotesco, mas existe sim uma exposição do corpo que nos abala, de alguma forma abala, né? E eu acho que esse exagero, para mim pelo menos, ele tem o papel de provocar,
de não pacificar. Não é um filme que pacifica, a gente dá muita risada, hoje eu vi aqui, eu mesma ri muito, mas a gente não fica pacificado diante dele. Outra coisa que vocês devem ter visto, eu vi 3 vezes, ao invés de atores, animais. Animais na abertura do filme e logo depois da cena do avião. Então, quase que assim, somos estes seres, nós somos animais. Então, selvagens, a palavra tem que ser marcada. Dos episódios eu não vou falar muito, eu vou contar assim, que para mim o Pasternak como prólogo, Gabriel Pasternak, eu acho brilhante, porque em pouco tempo, numa tirada rápida, porque é muito rápido, né? Antes de apresentar crédito vem o Pasternak, a gente fica sabendo toda a vida do Pasternak. O colega, a amante, o crítico. E eu fiquei pensando que, às vezes, quantas vezes que a gente não é um Gabriel Pasternak? Quantas vezes que a gente não quer matar todo mundo e dizer, vocês são culpados pelo meu fracasso? E apontar para o mundo, né? Sabem por que eu fracassei? Por causa de vocês. Então, o filme, ele é um apocalipse. E o Gabriel, para mim, eu fiquei pensando que ele é um Noé que entrou numa arca, que é o avião, mas ninguém vai se salvar. Não vai ter testemunha viva para contar a história. É o fim do mundo, que é um pouco o que a gente sente, às vezes, essa vontade que o Gabriel Pasternak tem de acabar com todos e com si também, consigo mesmo, né? E vou pegar o último filme que eu também achei muito interessante, depois que eu vi pela segunda vez. Eu achei esse casamento incrível, porque esse casamento da Romina, ele começa da forma mais ridícula. Quantas e quantas vezes nós não estivemos em casamentos assim? Clichês, fotos onde o que não tem é um casal. Existe uma apresentação, uma coisa chata, que até aquela menina fala que protocolar. Mas no meio do caminho, a Romina, após a traição, ela fica bestialmente tomada, ela passa quase o filme inteiro, e aí que fica bonito. Aí o filme dá uma esperança, porque acaba com uma ideia de um casal. Então, eu achei bonito acabar com um ato sexual, exposto de um jeito meio grotesco também, mas fica assim, acho que a gente precisa refundar alguma coisa. E vai passar por um casal, vai passar por um casal primordial. Essa é a minha visão, né? Eu estou voando aqui, mas eu achei, depois do Pasternak acabar com o casamento, eu acho bem interessante. Os outros tantos filmes no miolo, que eu não vou falar porque vocês viram tanto quanto eu, eles são interessantes porque tem dramas pessoais, muito pontuais, mas num contexto onde a gente vê uma fragilidade dos pactos sociais. Então, falando aqui de mal-estar, que é o tema, que assim, se eu já estou com problema, se eu estou me sentindo, sei lá o quê, diante de uma sociedade que tem pactos sociais tão frágeis, que não me acolhe, essa vontade... E aí a diferença de classe é o Estado, é a propina, é a corrupção, é a mentira. Quer dizer, esse ambiente como fator de mal-estar que potencializa também as histórias que elas deixam de ser pessoais e passam a ser as nossas histórias. O Bombita, que é o Darim, né, é muito interessante, porque ele vira um herói, né? E, entre outras coisas, é interessante como ele é celebrado. E aí dizem, né, é o único que não tem morte, porque ele calculou tão bem que ele não causou morte. Voltando para o tema aqui, falando um pouco do nome do filme, que eu acho que é importante falar, Relatos Selvagens. Esse binômio aí, 2 expressões. Eu estava me perguntando se não é selvagem aquilo que não tem relato. O que não tem relato é selvagem. Vamos chamar do ato. Um ato é selvagem. O não dito é selvagem. O fantasma é selvagem. A mentira é selvagem. Agora, a partir do momento que eu coloco relatos selvagens, e nós aqui estamos assistindo a relatos, a gente já está num outro plano de elaboração. E queria contar para vocês uma coisa curiosa. Eu fui numa conversa com a literatura e psicanálise, eu era a única pessoa que tinha clínica. Cada elemento desse grupo falou de livro. Eu falei de um livro, de um trecho de um livro, e contei 3 vinhetas de atendimentos com crianças que eu fiz há muito tempo. Numa sala de literatura da USP, que era gente que estava trabalhando literatura. E eu expliquei que eu ia trazer vinhetas clínicas. Quando eu terminei, as pessoas ficaram me olhando e elas acharam que era tudo ficção. Elas me perguntaram, mas isso acontece de fato? Então, o que eu trago assim, a nossa vida também é cheia de relatos selvagens. Um consultório é cheio de relatos selvagens. Só que quando existe um relato
tem um encontro, isso é submetido a um outro, talvez a gente minimize a selvageria que o filme mostra, que está sempre no limiar. Quer dizer, teu carro foi guinchado, você vai jogar uma bomba. Né? Você invocou com um cara que está dirigindo devagar, você vai para o ato. Então, tem uma questão aí de quanto é tênue esse fio que separa o nosso controle, o nosso pensamento do ato bárbaro, do ato selvagem, né? Eu não estou querendo dar nenhuma conotação moral para o filme, mas eu estava pensando assim, que esse filme também me fez pensar nos nossos países, né? É um filme que dá inveja, a gente tem vontade de falar, puxa, os argentinos fazem filmes tão bons, mas eu situo muito no Brasil esse filme. Eu fiquei pensando, puxa, pobre de nós, né? Nós estamos mal, nossos países estão mal, o nosso mal-estar não vem só de dentro, ele vem de fora. Nós não demos muito certo. Então, o que está lá na Argentina está mostrando que o brasileiro podia falar tranquilamente. Pactos frágeis, falta de confiança, não existe nenhum apoio nas instituições. A frase daquela mulher, a bruxa lá da cozinha, que põe veneno, ela brinca e fala, quem disse que a cadeia é pior que isso? Então, quer dizer, essa frase é marcante, né? Cadeia, imagina, na cadeia você tem comida. Essa realidade, ela fala, é uma merda, né? E assim, é uma coisa que a gente sente, então a gente se solidariza com esse ambiente que provoca muito mal-estar, né? Aqui também tem uma questão do mal-estar, eu estou chamando assim, mas vamos poder chamar de angústia. Todos nós temos mal-estar. Talvez o não ter mal-estar signifique morte. Não dá para estar vivo e não ter mal-estar, desde a hora que a gente nasce. E esse mal-estar, ele pode se encaminhar de várias formas. Ele pode me tornar inibido, ele pode me tornar doente, ele pode me tornar agressivo. Então, há muitos caminhos para o mal-estar progredir. Nesse caso, é localizado muito no outro, no inimigo. Tem algum inimigo externo que precisa ser eliminado. Do Bombita é toda a instituição, mas tem do outro lado, a luta de classes dos carros, né, vão se tornando inimigos. Então, a pergunta que fica é, o outro que está fora sempre é inimigo? Eu preciso aniquilá-lo? E é uma coisa que a gente está vivendo muito hoje, nessa dificuldade de a gente encontrar uma conversa onde a gente possa reconhecer que o outro não é inimigo. Então, eu acho que também tem uma coisa aí, da tendência moderna de a gente colocar no outro, e aí a gente precisa aniquilar o outro, de várias formas, em várias modalidades. A gente assiste a isso aí, né? Quer dizer, não tem um pensamento. Rapidamente as coisas que se passam dentro, elas caminham para fora e exigem um ato sumário, a morte do outro, a bomba, né? Então, a gente sabe um pouco de perto isso. Também acho que se a gente gosta tanto, esse filme mexe direto com o mito da não violência do brasileiro, né? A gente talvez tenha que pensar como é que anda a nossa violência, como é que anda esse sintoma que a gente tem percebido por aqui. E só para falar para vocês, né, uma coisa que eu lembrei, você só fala isso e acabo. Se tiver mais coisa, depois eu falo. Mas eu lembrei muito do filme 2001, do Kubrick. Eu lembrei do seguinte, na primeira... Esse filme do Kubrick também é interessante. Trabalha com trilha maravilhosa, é feito em atos e é quase uma cosmogonia do homem, né? Ele vai passando desde o macaco até chegar na nave, né? Brilhante. Na hora do macaco, a gente está diante de um ser selvagem, do animal, que só tem selvageria. O macaco tem medo da natureza, ele não sabe fazer nada, ele é um sobrevivente de uma malta. Ele só precisa pegar alimento para sobreviver, até um momento que ele ganha inteligência, ele descobre que o osso vira uma arma e, com isso, ele vai se constituindo, né? Bom, esse macaco inteligente, vamos deixar isso aqui. Lá para frente, você tem a nave, você tem os homens e você tem o HAL, o robô que nunca falha. Aquela inteligência pensante que monitora todo o caminho da nave. Num certo momento, o HAL ganha desejo, intenção, vontade. É muito chocante isso, porque ele só tem um olho, mas ele se dá conta de que alguém pode decretar que ele tem que morrer. E aí ele mata o outro. Então, eu fiquei pensando, entre o macaco e o HAL, talvez a gente seja exatamente isso. Um pouco do macaco e um pouco do HAL. Quer dizer, a nossa inteligência não nos salva da selvageria.
Eu acho que as coisas caminham juntas. Eu acho legal essa analogia. E só uma frase que eu peguei aqui do Mário Pedrosa, que eu achei bonita, né, para colocar aqui. Em tempos de crise, fique ao lado dos artistas. Ponto. Se precisar, depois eu falo alguma coisa, mas... Bom, primeiro eu queria dizer que eu sei muito pouco de psicanálise, eu faço análise, sou uma pessoa que está sendo analisada, mas o que eu sei de psicanálise é o pouco que se estuda, muito pouco, na faculdade de filosofia que eu fiz. Então, eu vou falar, basicamente, como jornalista, baseada no que eu achei do filme e frente ao que as outras pessoas acharam também, porque, na época, foi um grande sucesso, né? E quando me convidaram para estar aqui hoje, eu encarei como um desafio, porque eu não gosto desse filme. Eu assisti, eu lembro muito bem, eu assisti numa cabine para jornalistas antes de estrear. E era uma cabine bastante cheia, né? Porque o filme tinha feito muito sucesso lá fora, estava vindo já com uma promessa aqui para o Brasil. E eu fui e fiquei bastante impressionada com a reação das outras pessoas. E eu acho, e depois eu fui percebendo isso, né, com o tempo que a gente vai pensando sobre várias coisas que a gente assiste, eu acho que é muito difícil para quem trabalha com crítica ou mesmo com repercussão das coisas artísticas, medir somente pelo que a gente acha da obra, né? É muito diferente de você assistir esse filme na sua casa, sozinho. Eu acho que se eu tivesse assistido sozinha na minha casa, não teria me dado conta de que o filme é uma comédia. Porque eu realmente não achei graça no filme. Assim, não me motivou a rir. E eu fico muito impressionada quando as pessoas riem. E você não. Acho que vocês já tiveram algum momento assim, né? Tá todo mundo rindo e você não. E acontece com todo mundo, no teatro, no cinema, essas coisas de fruição coletiva. E que eu acho que é importante para a gente dimensionar ali onde a gente está frente ao resto do público, né? E quando eu assisti esse filme, quase eu saí no meio do filme. Porque eu me sentia extremamente incomodada com o filme. E aqui eu falei, bom, eu aceitei o convite, falei, eu vou de peito aberto, assistir de novo, só assisti naquela vez, não assisti de novo depois, e vim aqui assistir o filme e falei, bom, vamos ver se eu mudo de opinião. Eu acho que a única coisa que eu mudei é que, assim, continua sendo o sketch favorito meu, é o do casamento, que eu acho que é muito bom, mas eu passei a gostar mais dessa vez do sketch do acidente de carro, do atropelamento. Eu acho que ele tem uma coisa de gravidade, justamente, que ele talvez seja o menos humorístico, na verdade, né? E como eu não achei que o filme assim, não me fez rir, então eu acho que é o que, assim, percebi mais com atenção esse sketch. Eu acho que o que me agrada muito no do casamento é que ele é uma espécie de Carrie a Estranha. Ele tem ali, eu acho que ele cita o Carrie a Estranha no momento um pouco antes dela cortar o pé e sair andando com o pé sangrando, que a câmera fecha muito nela e que a qualquer momento você imagina o sangue de porco caindo em cima dela, como no Carrie a Estranha. Eu acho que tem uma coisa da humilhação pública nesse sketch que me remete muito a Carrie a Estranha e me faz gostar muito desse sketch de quase uma vingança paranormal ali, né? Que é o da Carrie. E eu acho que eu fiquei pensando antes de vir para cá nessa coisa da identificação. Por que eu não gosto desse filme? Por que ele me incomoda tanto? E eu conheci muito pouca gente depois, como o filme ficou muito tempo em cartaz, foi um sucesso. Eu conheci muito pouca gente que não gostou. Mas eu conheci gente que foi embora, no meio do filme mesmo. Teve muitas pessoas assim, que me disseram, olha, eu não aguentei. E ele te incomoda, eu acho, porque tem essa coisa da identificação.
né? Então as pessoas falam, bom, eu seria capaz disso, e isso incomoda as pessoas. E eu acho, não que eu seja uma mega pacifista, não sou assim, né? Mas eu acho que eu não consigo me colocar, por exemplo, nessa situação de pensar, eu poderia ser qualquer uma dessas pessoas, eu poderia reagir como qualquer uma dessas pessoas, porque eu acho que eu sou muito covarde mesmo. Eu sou aquela pessoa, jamais faria isso, gente. Imagina, não arranjo briga com o cara da CET. Eu claramente ia pagar a multa injusta. Então, eu acho que tem essa dimensão também no fato de eu não ter gostado. E eu, assim, como frequentadora assídua das coisas culturais aqui em São Paulo, eu acho que tem um poder você assistir com outras pessoas, principalmente essa coisa que mexe muito com a violência, numa espécie de catarse coletiva ali. Eu poderia fazer isso, estou aqui assistindo com outras pessoas, está todo mundo achando engraçado, todo mundo aqui poderia fazer isso, mas a gente não vai fazer. Porque o filme já fez pela gente, né? Então, eu acho que se eu tivesse que ter feito uma crítica na época desse filme, quando eu assisti, eu diria que ele é mal sucedido naquilo que ele se propõe, que é fazer uma comédia. Só que como eu vi a reação das outras pessoas, eu tenho que admitir que, embora eu não tenha gostado, eu não gosto desse filme, as outras pessoas gostaram e riram. E as pessoas foram felizes para casa, né? Não vamos dizer felizes, mas ali com o seu incômodo e tal, mas satisfeitas para casa. Então, acho que numa medida eu não poderia nem dizer, e acho que aí eu volto nessa coisa do que é você assistir com outras pessoas. É diferente a gente dizer eu não gosto, eu gosto, e você dizer é bom, é ruim, ou é bem sucedido, é mal sucedido. Porque nesse sentido eu acho que o filme é muito bem sucedido de fazer as pessoas rirem, né? E a gente, acho que eu, e talvez se mais alguém aqui da plateia não tenha gostado do filme, não tenha rido do filme, talvez a gente também parar para pensar por que a gente não gostou. Se é porque tem o grotesco, se é porque tem o escatológico, né? Tem a cena que o cara faz cocô em cima do carro do cara. Tipo, gente, não quero ver isso. Esse sketch é um sketch que eu fechei os olhos várias vezes. Tanto a primeira vez que eu assisti, quanto agora, assim. Eu me peguei fechando o olho na hora em que ele fica preso no cinto de segurança, porque eu não queria ver aquela cena. Então, eu acho que tem muito que a gente afasta, ou que a gente aceita de alguma forma, e até um riso, talvez o riso que venha do incômodo, né? Incômodo. Eu acho que é isso que eu tinha para falar do filme. Obrigada. Quem quiser falar, a Kátia e a Cláudia, ou a Kátia, está com o microfone, é só levantar a mão e, por favor, se apresentar na hora que falar o nome, né? O Freud, ele tem um livro inteiro sobre o xiste, sobre a piada, sobre a comédia. E na piada, na comédia, no xiste, a tradução é essa, ele diz que o seu inconsciente é liberado, é uma espécie de catarse, aquilo que você não se permite porque é reprimido, principalmente diariamente é reprimido, na comédia você consegue realizar. E essa realização é uma realização de fantasias inconscientes, que a gente não se permite, mas também ela tem quase uma função orgástica. Quando você ri, você libera, você alivia uma energia que estava reprimida, né? E acho que é por isso que a gente ri também, porque alivia, nesse caso, os nossos impulsos mais agressivos, hostis, grotescos, escatológicos. E você tem que ficar negociando com isso enquanto você assiste o filme, né? Cada um, eu também fecho, eu gosto muito, eu dou muita risada, mas também fecho os olhos. Tem coisas que para mim são insuportáveis. E eu adoro, eu apelidei de Casamento Macabro, mas eu acho o nome ótimo, Até que a Morte os Separe, é melhor que Casamento. Eu acho fantástico, os atores são ótimos, o pique Nelson Rodrigues do Casamento, né? E vai revelando como a gente faz as coisas. No fundo, a nossa civilização é uma casquinha, ela ainda é muito frágil.
não é? E quando você tem, como a Dora falou, situações em que o pacto social não nos organiza minimamente, o que vem é toda essa violência, o homem é o lobo do homem, é a lei da selva, é a lei do homem, do mais forte. E a gente, principalmente em países em que as coisas ainda não estão muito bem desenvolvidas, estamos melhor que muito país na África, mas muito aquém de outros países em que os pactos sociais funcionam melhor, o tempo todo a gente está tendo que se haver com a lei do mais forte, sendo oprimido ou sacaneado e com muita vontade de reagir. Nossa sociedade é muito violenta, o Brasil é um lugar de muita violência, não é? Então, não sei nem por que eu fui falando isso, mas eu gostaria de voltar para vocês e ficar quieta e ouvir vocês. Posso falar uma coisa? Por favor. Eu queria só falar mais uma coisa, talvez puxar a sardinha para a psicanálise. Eu também lembrei que em 1905, quando Freud fez 3 ensaios, porque Freud já tinha feito a interpretação dos sonhos, que desce mais tranquilo. Mas quando Freud escreveu 3 ensaios sobre a sexualidade, ele também foi um texto maldito, foi um relato selvagem, porque o primeiro capítulo fala aberrações sexuais. Esse é o título. Eu sei que pode chamar de desvio, mas é o primeiro capítulo. E aí o Freud vai falar do que acontece, mas ele diz, olha, isso acontece com todos, alguns recalcam, mas nós teríamos essa matriz igual. O segundo capítulo fala sexualidade infantil. Como? Sexualidade infantil? Então, isso também criou um divisor de águas e foi um relato selvagem na época e até hoje é, porque a psicanálise estaria associada com as coisas mais baixas que o homem iluminado tentaria superar, que é o corpo, na verdade. A gente está falando o tempo inteiro do corpo, das demandas, do desejo, da vontade. Então, muita coisa da psicanálise também foi enquadrada nesse lugar. Porque, na medida quando Freud fala todo mundo é assim, eu vou criar uma ideia de que todos os humanos são feitos dessa matéria. Alguns recalcam, desviam, criam caminhos, mas de repente isso vem à tona. Em alguns momentos isso pode surgir, porque está lá no nosso animal. E eu achei legal porque esse filme mostra o animal, que é o que a gente não quer ver, né? Esse lado animal selvagem, vamos tratar assim, né? Só isso que eu queria comentar. Selvagem, pré-civilização. É. Mas, por favor, passei a bola para vocês agora. Olá, boa noite. Meu nome é Renato. Não é exatamente uma pergunta, uma questão, mas é um comentário. Eu acho assim, né, que a gente vê o filme, a gente sente, é a segunda vez que eu vejo, e eu me lembro que da primeira vez é uma identificação mesmo com a reação dos personagens, né? Hoje eu vi mais como também sob um aspecto de ação selvagem e reação selvagem. Por quê? Eu acho que isso ampliou um pouquinho a minha visão do filme, porque recentemente eu estive num órgão público. Outro relato. Ok, acho que até falar, não tem problema nenhum, que foi na Secretaria da Fazenda e tirando cópias de imposto de renda. E a funcionária que estava tirando as cópias para mim, ela pegava do computador, né, lá do arquivo, e imprimia as cópias e me dava. Bom, ela começou a me dar e as folhas soltas. E entre ela e eu, na mesa, tinha um grampeador. E eu automaticamente falei, posso usar o grampeador? E já fui pegando. E ela falou assim, não, isso aí é para o uso da secretaria. Eu acho assim, eu acho que aí também é uma ação tão selvagem que assim, até hoje eu acho bom essa coisa do mal-estar na sociedade ou na civilização, porque isso até hoje me causa um grande desconforto,
porque foi tão chocante para mim que eu fiquei quieto, fiquei impassível, e hoje, às vezes eu penso nisso e falo, poxa, eu deveria ter reagido mais à altura, deveria ter voado no pescoço dela. Mas, então, é esse comentário. Também as ações, às vezes, que a gente é submetido, às vezes, a ações extremamente selvagens mesmo, sabe? De uma agressividade muito grande, né? E é um esforço, eu acho, muito grande também para quem sofre isso, ficar impassível, né? Então, eu me identifico com todos os personagens, embora não haja assim. Tinha alguém? Levanta de novo a mão. Aqui atrás. Atrás de quem falou. Só um comentário sobre... 2 comentários. Um, assim, eu acho que o autor ficaria realizado, porque, assim, ele não fez uma comédia rasgada, ele faz um negócio grotesco, é agressivo. É para metade da plateia, aqui ficou todo mundo, mas, de repente, metade da plateia vai embora, entendeu? Dependendo do nível de envolvimento com a situação, de coisas até que você viveu, eu acho que é bem isso. E ele ficaria realizado se metade da plateia fosse embora, inclusive, não ficasse até o fim. Porque o objetivo dele não é agradar, absolutamente, é incomodar. Ele quer incomodar, não quer agradar. Eu acho que ele usa o humor para passar mais leve a mensagem dele, mas é grotesco, não tem, entendeu? E o outro comentário que eu falei é o seguinte, eu acho que, assim, a gente fica sempre... Eu já vi numa outra exposição aqui, também houve a mesma história, o complexo de vira-lata que a gente tem, né? Que isso a gente que não conseguiu um desenvolvimento, tal, não sei o quê, sabe, isso é absolutamente humano. Às vezes a gente vê as coisas mais grotescas nos países que se dizem mais evoluídos, com filhos presos, amarrados, torturados, tem de todo no mundo, e é humano, absolutamente humano. E nós não somos nem menos desenvolvidos ou mais desenvolvidos, ou menos selvagens ou mais selvagens do que qualquer um no mundo. É a mesma coisa. É tudo humano. Infelizmente. Aqui, ó. Meu nome é Vicente. Meu nome é Andréa, eu sou psicanalista do SEDES. Eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham em relação à questão do laço afetivo, amenizar um pouco esse lado da violência, esse lado animal. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente. E no casamento, no final, quando eles ficam lá bem, né, que eles começam a abraçar, a se beijar, parece que eles conseguiram acessar uma outra coisa, um laço mais afetivo, mais amoroso. Na prisão também, quando a família volta e a filha entra com o bolo, parece que ali também consegue amenizar, porque está ali numa prisão, numa cela, né, uma coisa, parece que consegue amenizar um pouco a violência da situação. Então, queria ouvir um pouco de vocês, assim, se tem algo para falar sobre isso. Pode falar depois. Eu não sei se eu tinha visto desse jeito, na verdade, como uma questão do laço afetivo. Eu tenho a impressão, pelo menos a minha impressão de que você reconhecer que você também seria capaz de fazer aquilo. Então, assim, a Romina faz o diabo com ele, mas olha o que ele fez com ela. E daí ele percebe, tipo, não, tudo bem, eu tô aqui chorando, fazendo um auê, mas eu também fui, sei lá, canalha. E quanto ao motorista, o Bombito, né? Eu também fiquei com a impressão de que era uma coisa... Uma vez que a sociedade inteira reconheceu que ele fez um negócio legal, porque a mulher até então estava achando que não era certo enfrentar a sociedade. E uma vez que ele virou essa coisa
um estar praticamente da defesa do cidadão comum, ela reconhece isso nele e busca uma pacificação ali familiar. Eu não tive a impressão de que é pelos afetos, mas daí é isso, é uma leitura não psicanalista. Você quer falar alguma coisa? Eu estava pensando se a gente podia fazer a seguinte formulação. Partindo da ideia que a gente surge no mundo e tem essa coisa do corpo, né, meio perdido, e a gente chega num lugar... talvez você tenha... Pensar uma coisa que a gente pode pensar é assim, que tem um outro que está lá fora, que vai me apresentando o mundo e vai acalmando, né, esse bólide. Eu estava pensando num nenê, na imagem de um nenê, que, aliás, o filme do Kubrick acaba com um feto, né, que você fica achando que aquilo é uma utopia, que ninguém... Vai surgir um nenê lá, e tem um útero, sei lá, uma imagem linda, que cada um dá a sua... Eu nem sei o que dizer daquela imagem, mas eu estava pensando que quando alguém chega num mundo que desconhece, que já está pronto e que, portanto, é violento, né? Porque e chega com desejo, fome e tudo, que tem alguém que vai receber. Se tudo correr bem, se você tiver sorte, eu acho que talvez isso acalme um mal-estar natural que a gente tem, que vem inclusive das demandas internas, que vem do superego, do que você quiser falar. Ou porque não está bem, porque é um fracassado, como o Pasternak. Agora, a questão é assim, quando eu digo aqui, a gente tem um outro inimigo, né? O outro, ele precisa ser aniquilado, porque ele não está comigo, não existe um vínculo. Você pode pensar o contrário também, que esse filme mostra que, às vezes, são soluções pessoais. Aqueles dois se matam e ainda falam, olha, isso aqui eu acho que é crime passional. Você não tem um tecido que está lá. Mas acho que o filme, ele, na verdade, ele enfatiza isso, né? Alguém que protesta. Então, eu estava pensando na ideia do que seria um encontro, onde você tem toda a questão do mal-estar, mas você tem um tecido que pode decodificar, traduzir, dar sentido, criar sentidos, e que talvez o mal-estar arrefeça, diminua a partir daí. Mas eu acho que a gente está falando aqui do filme exatamente o contrário, né? Que o filme mostra que alguém, por uma causa pessoal, lutando por si, né? E isso fica muito claro em quase todos. O próprio Pasternak é assim. Então, acho que talvez ele nos mostre o risco de soluções isoladas, do isolamento, da falta de pacto. Quando eu digo pacto, é em todos os sentidos. Pacto afetivo, pacto social, econômico, político. Porque todas essas questões passariam por um grupo. Quer dizer, se a gente pode passar do homem isolado para um homem de grupo, onde o grupo faz sentido, porque ele pode, sei lá, receber de alguma forma nosso mal-estar, até compartilhar nosso mal-estar. Então, esse outro aí, claro, é fundamental. Né? E acho que o filme vai na outra linha, cada um por si, né? E Deus contra todos, como falava o filme alemão, né? Cada um por si e Deus contra todos, porque também não tem Deus. E eu acho interessante que aqui a gente não julga ninguém. Acho que é para ficar longe da moral aqui. Ninguém vai dizer quem está culpado, porque o filme acaba e acabou, não tem o que falar. Então, eu fiquei pensando no risco da conversa moral desse filme, porque ele joga na cara da gente o que a gente pode ser, porque a gente é um pouco. Isso, para mim, é o que mais cala fundo. Somos assim, mas nem tanto, porque não temos o ato, mas podemos ser assim, né? É uma coisa que me ocorreu, não sei se pode ser por aí. Mas, nesse sentido, me parece que é o contrário do que seria o selvagem, num sentido animalesco da coisa, você recusar a comunidade, ou não? Depende, porque, por exemplo, quem estuda animal vê, por exemplo, a formação de uma malta. Você pega até nos animais, quem estuda etologia vê isso, né? Grupos menos organizados estão juntos para comida. Forma uma malta. É até uma formação anterior à massa, porque eles estão juntos, porque eles têm medo, porque eles escolhem as coisas. Aí começa a ter uma certa organização.
e até chegar na organização mais complexa que a nossa. Mas os grupos, não quer dizer que eles vão evoluindo, porque eu também estava pensando, a gente teve um sonho iluminista de ficar inteligente e acabar com o lado selvagem. Então, a gente vai se entender e vai dar tudo certo. E o tempo inteiro esse sonho cai por terra. Quer dizer, a gente é sempre tirado desse sonho de que a gente evoluiu. O que evoluiu foi o que a gente fez, né? Os nossos instrumentos. Mas eu não vejo nenhuma evolução. Acho que a gente é igual aos gregos, às vezes até pior. Eu sou um pouco pessimista em relação a isso, ou realista. Enfim. Meu nome é Simone, eu sou aluna de psicologia. O que eu observei, não sei se me fala se eu estou correta ou não, no casamento, houve uma mudança no comportamento da noiva, depois que ela soube que tinha sido traída, que tanto ela ficou revoltada, mas fez com que o noivo a visse de outros olhos, porque assim, mostra que a moça, a amante, né, era uma moça alta, bonita, cabelo longo, uma roupa sedutora, e ela estava toda angelical, de branco, muito comportada. E, de repente, tanto é que no final ela termina totalmente diferente, muito mais afoita, vibrante, viva. E ele, ao contrário, ele frágil, ele chorou, né, que ele era o vibrante da relação, frágil, chorou. Do Bombita, ele era o que estava trazendo as coisas de fora para casa, e a mulher acaba querendo trazer as coisas de fora. Olha o jornal aqui, você não pode ser o pai da minha filha, e querendo se separar. E aí, quando ele vai e luta pelo que ele quer, e realmente põe para fora e explode tudo, ela olha ele com os olhos diferentes. E também tem uma relação, dá para pegar esses três, em outro filme também, a cozinheira. A cozinheira, ela no fundo queria voltar para a cadeia, porque ela estava tão amargurada com aquela vida, que nem ela falou, que quem disse que a cadeia é pior que isso daqui? Ela pegou emprestada a vida da menina para fazer justiça, que era o que ela queria voltar. Então, ela matou em nome da menina, mas era o que ela queria fazer. Não tem uma relação essas três coisas, né? Eu não sei se eu peguei dos outros filmes, mas sempre você usando uma coisa de fora e aí você faz o outro te ver diferente, né? Não tem alguma coisa? Eu só queria fazer uma correção. No caso do casamento, eu acho que a mudança foi nos dois. Sim, foi ele nos também dois, ficou com certeza. bestial. Sim, ele chorou. Aquilo era um clichê, não existia gente, lá era um padrão para ser cumprido. Sim. E a Romina, que é a besta, né, que fica lá alucinada, ela provoca um movimento que ele também se subleva, tem uma sublevação lá. É como se os dois saíssem daquele esquema do papel repetitivo, da performance social. O homem é daquele papel e ela é a pureza, esperando, o pai entrega a menina, cuida da minha filha, esse papel, realmente. Mas tem uma relação, esses três momentos que eu estou falando, você achou que tem ou não? Não sei. Eu gostei da sua interpretação, achei bacana. Não sei se tem relação ou não, mas achei muito, muito bem observado. Né? Porque até no do carro eu acho que também acontece essa mudança ali, porque o Sbaraglia, o que faz o riquinho ali, ele aparece como o riquinho folgado, mas medroso, né? Fecha os vidros, não quer falar, tal. E de repente, quando ele recupera o pneu, ele resolve tacar o terror e ser maldoso também. Mas eu acho que no casamento foi o que, para mim, é o mais visível isso, que eu já tinha também pensado nisso quando eu vi a primeira vez, porque ela não é só uma noiva, eu acho que até a escolha da atriz, o que ela é e a roupa que ela está usando, porque ela está com um vestido de noiva que é cafona, que é de princesinha, que ela poderia estar com outro decote, com outro corte, não precisava daquele tudo de tule, e ela é construída justamente como o oposto da amante que está lá num casamento de preto, de vestido curto, né? Então, eu acho que tem... E depois ele percebe nela uma sensualidade que talvez ele não tivesse visto, né?
Acho que ali... Meu nome é Ana Lúcia, eu sou psicanalista e trabalho, eu estou fazendo esse parênteses para dizer de que eu trabalho num órgão público. E vou justificar aí um tanto do que eu já coloco aí para poder pensar que esse filme me fez, primeiro, pensar que, desde o ponto de vista do emocional, ele trabalha com duas polarizações, falando do que estamos vivendo, mas especialmente do ódio. Né? Eu acho que ele trabalha, desde esse ponto de vista, com a ideia de que somos capazes do selvagem, temos o selvagem dentro de nós e executamos esse selvagem. Então, mesmo considerando essa leitura emocional, eu penso assim que esse filme me faz pensar muito mais numa discussão do sociológico do que do psicológico, do intrapsíquico, do psicanalítico. Então, me faz muito mais pensar, por exemplo, a burocracia, por isso que eu fiz questão de falar dessa questão do trabalho do serviço público, porque a burocracia também está a serviço da imposição, da maldade, da dominação. Né? Aquelas cenas que apareceram. E uma coisa que eu vou colocar para a gente poder só pensar é de como a situação no filme, onde acontece o acidente e a morte, e que o jovem que vem de classe média alta sai ileso, é das situações mais sofridas, onde não tem riso, porque me parece ser das situações mais próximas das quais a gente vive, em que o sujeito é utilizado, o motorista, vira boi de piranha, né? E que ali não há saída, né? Não tem outra interpretação que não seja a da desqualificação a qual a sociedade o tempo inteiro vai reforçando, dos que têm poder, têm dinheiro, e dos que não têm. É a lei do mais forte, né? No Mal-Estar na Civilização, num dos capítulos, para retomar um pouco a ideia de afeto, ele vai dizer que um fator civilizatório é o laço amoroso entre mães e filhos, que esse é um laço muito forte e que a necessidade da mãe proteger o filho vai criando a família, e a família ela tem um lado que é civilizador, porque começa a haver parceria, trocas, dependência. Então, pelo menos esse grupo tem, mas esse grupo se une e provavelmente ele tem que se proteger de outra família que vai. Então, por mais que haja os afetos que sem dúvida amenizam toda a nossa violência, e o amor é um fator que ameniza, o homem nunca está numa posição em que ele vai se livrar da violência que vem de fora e muito menos da que vem de dentro, né? Era só um complemento. Eu vejo o filme bem psicológico, na verdade, e não sociológico, porque acho que ele explora de maneira metafórica que quando a gente é selvagem, a gente pode tirar o melhor de nós mesmos. Ou seja, quando você fica menos restrito a pressões sociais e tem coragem de assumir dentro de você seus sentimentos, você pode, a partir daí, ter atitudes mais nobres do que você teria se você estivesse controlando os seus impulsos. A gente vê, por exemplo, o menino que matou a grávida, no final, em algum momento, ele resolve proteger a pessoa que ia entregar. O pai que ia pagar a propina, ele em algum momento fala, não vou entrar mais nessa. Ou seja, quando as pessoas se permitiram viver de maneira selvagem, metaforicamente, elas se aproximaram mais da natureza delas e assim elas se tornaram pessoas mais nobres do que antes. Né? Quer falar alguma coisa? Eu acho que é isso que o filme mexe comigo, porque ele traz, por isso que eu gosto
de ver esse filme, porque ele parece que resgata a nossa coragem de ser selvagem dentro de nós, né? Não necessariamente para causar mal no outro, mas para a gente ter coragem de quebrar algumas barreiras que a gente tem, e para ter condutas tão socialmente aceitáveis, a gente deixa de ser a gente mesmo, né? Acho que você traz um aspecto importante, que é da autenticidade, não é? Quando a gente consegue ser autêntico, ganha uma força isso. Sabe que você me fez lembrar, o ano passado teve aqui uma exposição no Sesc e o nome era Levantes. Foi muito bonita, porque o curador, ele recolheu imagens, ele juntou um monte de coisa, né? Quer dizer, ele interferiu no que ele ia expor, e a ideia é um gesto, em geral coletivo, onde as pessoas não se abaixam, elas ganham coragem e acontece o tal do levante, né? Que ele chamou de levantes. E todas as imagens estavam mostrando isso, quer dizer, tinha um aspecto político. Para ilustrar isso, ele pegou 2 quadros do Goya, um que é um carregador que está com um saco assim e está voltado para o chão, todo abaixadinho, e o outro que ele está com a mão assim. Então, ele recolheu em movimentos sociais, em lugares os mais inusitados, esse gesto do levante, como se falasse assim, olha, encorajem-se, né? Então, quer dizer, é quase uma proposta de você agir, mas a proposta dele era do ponto de vista coletivo, não é uma questão de você resolver o teu problema pessoal, um pouco como acontece com o Bombita, né? Porque o Bombita denuncia um sistema e ele não mata ninguém, mas ele está de posse das bombas e todo mundo apoia por isso, porque nesse momento se cria um pacto, todo mundo percebe que vive igual ao Bombita, oprimido pelas instituições. Não sei se vocês viram a cena, vocês registraram, eu achei tão bonita, quando ele vai pagar a multa e o diretor coloca uma música super doce em câmera lenta, aí você vê o Bombita e você vai vendo nas caixas umas 3 pessoas, 4, pagando com o maior prazer, assim, né? Parece que aquilo é um barato. Até que depois ele já está com a intenção de explodir tudo. Mas aquele negócio de contrapor, o que ele está sentindo, ele está prestes a fazer o levante e ele vai pondo dinheiro, assim. E aquela musiquinha, assim, suave. Eu achei linda aquela cena, que é um apelo, é uma metáfora, né, do tal do levante também. Achei interessante o que você falou. Eu nunca tinha pensado sobre essa coisa da nobreza, mas eu não posso deixar de ligar com o que você tinha passado muito ano passado, a ideia da moral. Porque eu acho que é fácil ver isso em alguns episódios, como o do Bombita, até mesmo o do casamento, né? Se você pensar contra uma repressão da mulher que é traída e tem que ficar quieta e, enfim, continuar fazendo o papel da noiva. Mas eu acho difícil pensar, para mim é bem difícil pensar isso nos primeiros episódios. O do Pasternak, o mesmo do restaurante e o do restaurante menos, porque você tem aquela figura bem maquiavélica ali, né? Daquele cara político ali. Mas eu acho que o do carro, o dos 2... que brigam no carro, porque me parece mais nesses casos que tem ali uma suspensão total da moral do que, de fato, uma nobreza de espírito. Então, acho que quando a gente pensa no Bombita, eu entendo essa ideia da nobreza de espírito e até representando uma comunidade numa pessoa. Mas os outros me parece nem imoralidade, mas uma amoralidade tamanha, que eu não consigo pensar em nenhuma nobreza naquelas pessoas, esses mais do começo ali. Eu acho que essas pessoas que você não reconhece como nobreza, como ele falou, são pessoas que foram punidas com a morte. Eu também. Ou que realmente tiveram uma atitude nobre, que é a noiva lá, o engenheiro, eles foram premiados com uma boa vida. A mulher voltou para ele, a noiva, o marido voltou. Eles tiveram uma atitude justificável, porque a noiva não podia fazer outra coisa sem premiar o marido. Aí todo mundo queria fazer aquilo. Então foi premiado com a falta do marido, e etc. Premiada ou não, né? Até a segunda. É que se a morte não separar, né?
Tem um julgamento moral que pode, de fato, levar a... mas, assim, o encontro, a coragem de você dar atenção aos seus instintos selvagens, né? Ele pode te levar para o sucesso ou para o fracasso, mas, de qualquer maneira, promove um encontro com você mesmo, uma reflexão de quem você é fora do que esperam de você. E isso pode ter um preço alto de você se dar mal, mas também pode ter um preço legal de você conseguir ter uma relação sexual com seu marido de verdade, ou conseguir defender uma pessoa que você ama, decidir não se vender. Isso, a gente não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, mas a gente encontrou com a gente mesmo, assim. Tem uma... Oi. Pode. Meu nome é Marina. E eu não sou psicanalista nem nada, mas eu frequento já há muitos anos. E uma coisa que eu queria falar é que todo o ato de violência desse filme vem de um estado de segurança. Então, assim, que nem no carro, quando ele olhou para todos os lados, viu que não tinha ninguém, e aí ele foi atrás para atropelar o outro sujeito. Mesmo no casamento, ela teve toda aquela loucura, porque ela estava segurada por um montão de gente, que ela não queria dar aquele escândalo. E o Bombita também, quando a ação dele foi escondida, sabe? Ele fez um caos ali todo na frente de um monte de gente, porque todo mundo sabe que, assim, quando a gente está com o público, a gente se torna mais seguro e aí age mais violentamente. Mesmo pela internet, as pessoas se escondem atrás de perfis para agir violentamente. E eu acho isso muito preocupante, porque comparando a nossa realidade atual, as pessoas vestem máscaras e se aproveitam dessas situações de segurança para agirem com violência, mesmo a situação política que a gente está. Então, do ato de... Eu acho que, assim, eu mesmo me vejo do ato de estar segura daquilo que eu estou fazendo, ou que ninguém está vendo, ou que ninguém vai me reconhecer, ou que tem muita gente vendo, que vem o ato desse impulso, né, de estou seguro, então vou fazer. Igual o menino que atropelou porque ele sabia que o pai dele ia dar um cuidado especial para ele, e essas coisas, assim. Exatamente, uma sociedade do espetáculo, sabe? Então, é isso. É só para a gente sempre estar atento, né, a não ser violento quando a gente se sente seguro. Só. E ser seguro é não ser pego por ninguém. Sim. Né? Essa é a segurança. Posso falar? Eu sou Milena e eu vi na cena do funcionário público, né, do órgão público, naquele momento que o ator, quando foi reclamar, o cara foi assim tão indiferente que aconteceu tudo aquilo lá, eu acho. Se a gente desse um pouquinho de ouvido, se a gente tivesse um pouquinho de empatia, podia não ter acontecido aquela cena toda. Então, por exemplo, meu filho estava procurando um emprego e estava mandando currículos para várias empresas. Aí eu falei, manda, meu filho. Aí ele falou, mãe, é indiferente para eles. Só é contratado através da indicação, em muitos casos. E eu também fico num lugar de... Também eu recebo alguns currículos. Para cara que manda o currículo, é vida ou morte, às vezes. É o pão do dia que precisa. Só que para nós, que recebe vários por dia e está numa correria, aqueles currículos ficam guardados na mesa e a gente faz pouco caso. Então, naquele momento que o cara procura aquele funcionário público, se o cara tivesse mínimo de empatia, talvez não teria acontecido nada daquela tragédia. Então, eu acho que no filme, em cada momento, eu acho que mostra muito essa coisa, essa empatia, um pouco mais de emoção na vida, pensar um pouquinho mais no outro. Isso que eu senti. Não, eu acho que agora você me colocou numa outra coisa do filme, porque é verdade, né? Até com Pasternak, se as pessoas tivessem sido um pouco mais empáticas, talvez ele não tivesse derrubado aquele avião. Acho que né? esse não tem jeito, é um narcisista. Pode ser. Esse não tem cura, o Pasternak. Está estragado. Sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, os fatores do mal-estar. Se a gente concorda
Se nós concordamos que tem essa fera em nós, que é difícil segurar isso tudo que está lá dentro, que a duras penas, né, a gente vai levando, né, que precisa recalcar, pensar, colocar pensamento, eu acho que quando isso se junta num pacto que não existe, num grupo que atrapalha, tudo isso se complica. Então, a gente está falando sempre, né? Por exemplo, eu estava pensando, o Bombita na Noruega, na Dinamarca, acho que não teria um filme desse assim. Provavelmente, por mais selvagem que a gente fosse, eu não vejo esse filme numa Dinamarca, onde a instituição pública te trata com esse descaso, né? E o cara sabe que tudo vai ser desviado. Quer dizer, tem uma predisposição, um tecido social que não é que muda o selvagem, mas complica algo que a gente já tem, que é difícil da gente resolver, que é a nossa insatisfação, nosso mal-estar, porque as coisas não se passam de acordo com o nosso desejo, né? Então, acho que ele consegue dialogar com isso. O Pasternak podia ser um mimadinho, queria tudo do jeito que queria, estou supondo. Mas, assim, a gente, em outros filmes, vê o tecido social. Naquele restaurante de estrada fica claro isso, né? O que aparece lá? Do que se trata? Que é uma descrença, um descrédito em tudo. Então, para quê? Né? Enfim... Eu gostei da sua ideia. Se o guincho chega, se a polícia chega, se o celular funciona, não é? Você não vai explodir. Você provavelmente não... Você tem a mediação da cultura, da lei, da justiça, impedindo que a violência se propague. Eu achei boa a tua ideia. É que, como a justiça, a lei não chegam, a gente fica mais à mercê ainda... Ou, como ela falou, né, não tem ninguém vendo, que seria também uma forma da lei organizar as nossas vidas. Uhum. Oi, eu sou Beatriz, eu estou me formando em Ciências Sociais. E a primeira vez que eu vi esse filme eu também não gostei, porque eu não conseguia entender se era para eu dar risada ou se era para eu chorar. Tipo, o que está acontecendo com esse filme? E aí hoje, aqui nessa discussão tal, eu comecei a prestar atenção. O filme parece um sonho. O tempo inteiro, desde o começo até o final, são lapsos de coisas que vão acontecendo e, como num sonho, a gente não tem controle do que está acontecendo, ou do que a outra pessoa vai fazer, ou do que a gente consegue fazer. E, não sei, era só É interessante que você falou, sabe por quê? Quando eu vi o extra, eu vi a direção, um trecho que eu vi numa fita que eu tinha lá, e o diretor estava dando lá as dicas para os atores. Em 2 casos ele fala, economize nas palavras. Por exemplo, no caso do carro, que o cara fala, seu forro, não sei o que, negro ressentido. Aí ele fala, não, cuidado. Ele pede para o ator segurar as palavras, quanto menos palavras, e exagerar na potência expressiva. Porque a impressão que dá é para ficar mais o ato mesmo. Porque a palavra faria uma mediação, né? Você não sabe qual vai ser a sua reação, você não sabe o que vem depois, você não sabe por que está acontecendo aquilo. Então, é tipo uma falta de controle que você tem do que está acontecendo, da situação, e até do que você quer fazer, que para mim tipo, é como se fosse um sonho e a gente quer socar alguém e não consegue, sabe? E aí, acho que terminamos? Tem mais alguma questão? Acho que não, né? Então, gente, nós vamos... Não era, você passou a mão no cabelo. Bom, então acho que a gente vai encerrar e espero que no ano que vem a gente possa continuar aqui. Os temas que foram escolhidos foi religião e poder, mas eu acho que a gente vai ter outros temas ainda também para trabalhar. E muito obrigada pela presença, participação, audiência. Aguardo vocês o ano que vem, tá bom? Obrigada.